Olá, bom dia. Pastor Kleber aqui para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Queria compartilhar um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versos 24 ao 29, diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Bom, aqui Jesus estava finalizando o seu grande discurso, registrado no Evangelho de Mateus, o discurso do Sermão do Monte. Jesus havia então entregado os princípios do reino de Deus para os seus discípulos. E ao finalizar, então, ele conclui com esta verdade de que aquelas pessoas que ali ouviram todo o ensino de Jesus, todos os princípios do reino de Jesus, deveriam ser não somente ouvintes, mas também praticantes dos princípios. Então, Jesus convida aqueles discípulos e certamente nos convida hoje também a sermos bons ouvintes. E os bons ouvintes, então, não são somente aqueles que compreendem racionalmente o ensino de Jesus, mas também meditam nesses ensinamentos para que esses ensinamentos possam descer ao coração e, descendo ao coração, possam se tornar hábitos e práticas no dia a dia. Então, aqueles que praticam o ensino de Jesus é como um homem prudente, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha e não sobre a areia. Então, queridos, o fato é que eu e você estamos numa jornada, estamos vivendo e estamos construindo a nossa vida, estamos construindo, digamos assim, a nossa casa, que tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a minha vida, com a sua vida. E a grande questão é que tipo de casa eu e você estamos construindo, né? Toda vez que você vai construir uma casa, você precisa de um bom construtor para que a sua casa seja uma casa bem feita, bem edificada. E uma boa casa começa com um bom alicerce, né? Se você não tiver um bom alicerce, certamente a sua casa estará prejudicada. E Jesus então nos convida a termos a sabedoria de construirmos a nossa vida sobre os alicerces da palavra de Deus, do seu ensino, os princípios do reino de Deus. Então, Jesus ele veio para proclamar o evangelho, a salvação aos homens, ele veio também para curar as pessoas, mas ele também veio para ensinar. Sem dúvida, Jesus era um bom mestre, um bom não, um ótimo mestre, o melhor mestre. Então, tudo aquilo que ele falava era cheio de sabedoria, cheio de graça. E de fato, as pessoas percebiam isso, né? Multidões eram atraídas a Jesus por causa do seu ensino. O seu ensino era diferente, era cativante, era relevante e realmente atingia o coração dos homens. E Jesus se coloca como um mestre confiável. E eu e você, se quisermos de fato experimentar uma vida diferente, né, nós precisamos confiar nas palavras de Jesus, nós precisamos confiar no ensino de Jesus ao ponto de colocá-los em prática. Então, se Jesus é um grande mestre, o melhor mestre, nós precisamos entender o seguinte, que toda vez que eu discordar do princípio, do ensino de Jesus, sou eu quem estou errado, ou talvez eu não tenha compreendido corretamente aquilo que Jesus ensina. Então, todos nós estamos construindo a nossa vida. A grande questão é sobre que alicerce você está construindo a sua vida. Quem é que está orientando você, né? Então, ninguém vive sem uma orientação, sem uma direção. Nós precisamos de direção.
E Jesus, então, se coloca aqui como aquele mestre confiável. Precisamos confiar na sua palavra, precisamos confiar no seu ensino e praticá-lo, e assim nós estaremos construindo uma casa sobre um alicerce sólido. Então, cada compromisso que eu e você aceitamos, né, cada amizade que nós fazemos, cada habilidade que nós desenvolvemos ou negligenciamos, cada promessa que honramos ou quebramos, torna-se parte da nossa vida, torna-se parte da construção da nossa casa, moldam o meu e o seu caráter. Então, eu e você precisamos tomar essa decisão séria de prestar atenção nas palavras de Jesus e colocá-las em prática. O texto ele deixa claro que todos terão que enfrentar a tempestade, seja o homem prudente, que ouve as palavras de Jesus e as pratica, seja o homem imprudente, o nécio, que despreza as palavras de Jesus. Então veja, todas as casas sofrerão com a tempestade. Esse é um detalhe interessante aqui dessa passagem bíblica, né? Então veja, a tempestade ela vai testar todas as casas. A diferença é que a casa construída sobre a rocha é essa que vai ficar de pé. Então, ah, nós estamos passando por um tempo de tribulação, nós estamos passando por um tempo de angústia, nós estamos passando por um tempo de dificuldade e todos estão sendo testados. Todos, né? Não é porque nós somos seguidores de Jesus que nós estamos isentos dos testes, das tempestades. Mas se nós estivermos vivendo segundo o princípio do Evangelho, se nós estivermos praticando o Evangelho, se nós estivermos vivendo em comunhão com Jesus, certamente a minha casa, a sua casa, irá sobreviver, irá continuar de pé, mesmo tendo que lidar com toda essa situação de dificuldade. Mas, infelizmente, aqueles que se diziam seguidores de Jesus, mas que não praticavam o seu ensino, que não construíram a sua vida sobre o ensino de Jesus, infelizmente sofrerão os danos, porque a areia ela não suporta a tempestade, né? Uma casa construída sobre falsos princípios, ela não resistirá à tempestade. Então, que eu e você possamos considerar mais uma vez o desafio que a palavra de Deus coloca para mim e para você. Será que temos sido bons ouvintes? Será que temos praticado os princípios do Evangelho? Eu espero que você seja um homem, uma mulher sábia que continua vivendo na dependência de Jesus, obedecendo a Jesus e experimentando, né, a sua graça, o seu amor e vendo a realidade de que esse texto coloca para nós. Apesar das dificuldades, apesar das tempestades, a nossa casa continua de pé, porque temos praticado o ensino do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um forte abraço.